Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura do livro Quando a Vida Dói, Confiança nos Momentos de Angústia. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a leitura deste livro, um livro muito gostoso de ler, muito bom, que provoca em nós reflexões bacanas e ao mesmo tempo que nos dá um norte, muitas vezes, para esse entendimento dessas coisas tão conflituosas da nossa vida. Então nós vamos complementando, assim como nós meditamos a palavra de Deus, fazemos a leitura aqui deste livro e assim outras leituras que queremos fazer também. Então você que tem esse livro, pode pegar lá na página 34. Se você não tem o livro, acompanhe e depois também você pode compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas para acompanhar também, tá bom? O tema que nós vamos meditar hoje fala sobre uma fé que amplia a visão. São apenas 2 páginas, mas de um aprendizado muito profundo. Então vamos acompanhar com muito carinho. Deus é existirmos e isto não ser tudo, diz Fernando Pessoa. Quando não damos muita atenção para uma vida vinculada com o sagrado e vamos vivendo assim, de qualquer maneira, podemos ser surpreendidos caindo do cavalo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. Uma queda pode destravar-nos e fazer cair dos olhos as vendas que apequenavam nossa visão. Pena que algumas vezes a vida tenha que usar dessas artimanhas e trazer lições através das quedas. Com o apóstolo Paulo, aconteceu que, quando estava a caminho da cidade de Damasco, foi confrontado com uma luz que vinha do céu. Caiu do cavalo e ficou temporariamente cego. Caído e confuso, ele ouviu: "Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer." Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 5 e 6. Paulo passou do tempo em que se sentia dono da verdade e em nome dela mandava matar, para um tempo em que teve que experimentar escuridão e dependência, até mesmo para conseguir caminhar. Com a ajuda de Ananias, Paulo é confrontado com a palavra. Diz o texto bíblico: "No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo." Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. Foi curado de uma crença em seu suposto saber, em seu suposto poder. Voltou a enxergar, mas desta vez com outro olhar. A transformação do apóstolo foi um processo dolorido. Mais tarde ele escreveria numa carta aos moradores de Corinto: "Vivemos pela fé e não pelo que vemos." Está na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Quando não aceitamos as transformações necessárias para a nossa vida e escapulimos o tempo todo de Deus para não sermos confrontados com as nossas próprias sombras, ainda assim Ele nos alcança, mesmo que para isso tenha que nos fazer cair do cavalo. Nesse mesmo sentido, há outra passagem bíblica que descreve um acontecido entre Jesus e Pedro. Jesus vai ao encontro do seu discípulo Pedro, quando este não consegue chegar até ele. Está em João, Evangelista João, capítulo 21, versículos 15 ao 18. Jesus o alcança.
O discípulo é perguntado 3 vezes pelo Mestre: Você me ama? O discípulo responde às 3 perguntas: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. O que parece meio sem sentido ganha luz quando lemos o texto no original grego, onde existem 3 palavras para descrever os tipos de amor. O amor ágape, para o amor supremo, incondicional. O amor de Deus, para com a humanidade. O amor filia, que é o amor de irmãos, a frátria. E o amor eros, que é o amor erótico. Na versão grega desse texto do Evangelho de João, Jesus pergunta a Simão Pedro: Agapas-me? E a resposta do discípulo é: Philo-te, meu Senhor. Na segunda tentativa, novamente a pergunta: Simão Pedro, agapas-me? E Pedro mais uma vez responde: Philo-te. Jesus, então, parece perceber que Pedro não conseguirá chegar ao ágape, porque esse é supremo, absoluto e incondicional. O discípulo, ao repetir Philo-te, está dizendo que somente sabe amar assim, no amor de irmão, filho. Percebendo isso, Jesus vai ao encontro, coloca-se à altura do seu discípulo e formula a pergunta pela 3ª vez. Simão Pedro, fileis-me? E Simão Pedro, entristecido pela insistência de seu mestre, responde: Philo-te. Jesus não falava grego, falava aramaico. No aramaico, assim como na língua portuguesa, existe somente uma palavra para o verbo amar. Mas o texto grego do Novo Testamento, o mais antigo que chega até nós, parece sinalizar com o uso de diferentes verbos que Jesus compreende as limitações de seu discípulo e vai ao seu encontro para que esse sinta que há um lugar para ele ao lado do seu mestre. Talvez Jesus esteja lhe dizendo: se você me ama, não importa ter pensado em desistir e retornar à sua antiga profissão, importa que você me ame. Jesus se aproxima de Pedro e assim acolhe as dores, dá crédito às esperanças e aposta na capacidade humana de amar. Assim concluímos a leitura do livro hoje, que nos fala sobre a fé que amplia a visão. E é interessante porque muitas vezes nós precisamos sofrer, inclusive na pele, para despertar para uma visão de fé diferente, para uma crença diferente, para um segmento diferente. E aí nós vemos nos exemplos da vida que muitas vezes as pessoas voltam a caminhar com Jesus quando descobrem alguma doença, quando tem alguma crise financeira, quando perdem o seu emprego, enfim. Muitas pessoas só aprendem quando elas, como diz o texto, caem do cavalo, quando são desestabilizadas. Caso contrário, acham que são donos da verdade, donos das suas próprias vontades, donos de si, e deixam Deus de lado. Veja como nós aprendemos muitas coisas. Por que é que nós precisamos chegar ao fundo do poço para recomeçar? Por que é que nós precisamos chegar ao extremo para mudar de vida, para buscar a Deus? O que precisa acontecer na sua vida para que você se volte mais para Deus? Para que você organize o seu tempo para dedicar um tempo especial para a oração? E é interessante essa relação que a escritora faz também de Jesus com Simão Pedro. Naqueles 3 questionamentos, se Pedro o amava. E é interessante essa tradução grega, porque no grego, amor tem 3 tipos de entendimento.
O amor ágape, o amor filia, esse amor de amigos, né? E esse amor eros, esse amor vinculado à carne. E é através dessas três perguntas, Pedro, tu me ama, que Jesus usa os três verbos para entrar no mundo de Pedro. Muitas vezes Jesus entra no nosso mundo, entra na nossa vida, na nossa história, para que nós possamos compreender e despertar, mas mesmo assim o nosso coração permanece fixo numa única resposta. Jesus está nos dando uma oportunidade. O texto diz assim: não importa se você voltou a pescar depois de tudo isso. Não importa se você voltou a ser a pessoa velha. O importante é que você ame a Jesus e esse amor que vai transformar a vida. Não são as coisas que nós fazemos, mas aquilo que nós sentimos por Deus. Não é a prática, mas a fé. E aí nós vamos conseguindo equilibrar a nossa caminhada e nos voltando cada vez mais para Deus. Assim, finalizamos mais um programa de leitura. Quero agradecer pela companhia de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. Continue também acompanhando os demais programas aqui do nosso canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um quadradinho vermelho que está escrito inscrever-se. Clica ali e logo em seguida clique no sininho para você receber uma mensagem quando nós produzirmos um novo vídeo. Ou acompanhe até o final esse vídeo e aqui no cantinho, na tela mesmo, vai estar as letras MS do meu nome, né, Marcelo Streit. Você clica ali e é um atalho também para você se inscrever. Tá legal? Fiquem todos com Deus, uma santa e abençoada semana, que você possa refletir sobre aquilo que nós lemos hoje. Se você tem curiosidade e quer adquirir esse livro, ele se chama Quando a Vida Dói, a Confiança nos Momentos de Angústia. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.